Já era motivo para ter bombardeado toda a Venezuela e ter sobrado nada. Se eu estivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. É uma vergonha os Estados Unidos ter feito isso. Era pro Brasil ter feito isso. Se você olhar as postagens histéricas, o pessoal vai falar que, por exemplo, foi por causa do petróleo, né? Ah, foi por causa da soberania. Ah, foi por causa do monte de coisa, né? Quando você vai olhar friamente a situação, remonta aquilo que eu disse no vídeo anterior. O narcotráfico, ele possui N funções para a destruição do Ocidente. Cristão, toda essa coisa que acompanha. Então, assim, se o intuito do narcotráfico, um dos intuitos, é enfraquecer um inimigo, se você for olhar pela via do direito internacional, pessoas que compuseram o direito internacional, na sua grande maioria, são marxistas comunistas. Ou seja, estão ditando a regra do jogo. Agora, quando você olha friamente a situação, quem está atento, sabe que o narcotráfico ele tem muitas funções dentro de um país. Então, os Estados Unidos, independente de quem seja o presidente, ele está recebendo ali uma pancada do narcotráfico, primeiro, com a destruição da sociedade, pela utilização das drogas. Não pode se esquecer que drogas sintéticas produzidas dentro da China, elas utilizam a Venezuela como rota. Eles recebem essa droga sintética na Venezuela porque é um narco-estado, está liberado a receber. O corpo policial, militar não vai achar ruim que chegue navios chineses com drogas sintéticas, o K2, entre outras drogas, LSD, coisas sintéticas que eu digo fora de cocaína, maconha, essa coisa, né? Então a Venezuela não acha ruim entrar dessas drogas sintéticas e forçar a barreira pelo México. Porque dentro da América Latina, ou você vai em Cuba fazer isso, ou você vai na Venezuela aceitar essas drogas. Ou seja, isso é uma guerra. É uma guerra química. Não tem como qualquer pessoa que analisar o problema falar que isso não é uma guerra, isso não é uma declaração de guerra. É uma declaração de guerra contra o país. Qual o país? Qual é o alvo? Estados Unidos da América. Agora, o que pode esperar disso do Biden, do Obama e do Clinton, se eles estão envolvidos nessa merda? Se eles fazem parte do plano? Então, todo e qualquer presidente, seja ele qual for, que não faz parte do plano e ter acesso às informações, ele vai saber que a Venezuela está em guerra com eles. Que seja usado pela China, pela Rússia, não interessa. Eu havia nos vídeos anteriores citado o papel crucial da Venezuela nesse ponto. Então, a desestabilização da Venezuela afeta diretamente desestabilizar Cuba. Cuba sobrevive e vive do petróleo venezuelano, mesmo sendo ruim. Sobrevive daquele coisa ali. Se tirou esse petróleo, Cuba vai acabar sozinha, sem dar um tiro. Desestabiliza a Rússia e desestabiliza a China, o Irã. Então, como é que o pessoal consegue fazer uma análise? E eu estou dizendo aqui, toda vez eu falo, né? Pessoal da direita, conservador, esquerda é propaganda. Esquerda é só propaganda. Soberania nacional, toda essa pataquada que a esquerda apresenta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É assim, o pessoal da direita que não está entendendo esse fator, e aqui eu não estou justificando a conduta dele, do Trump. Se eu estivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Porque não é uma relação de um país, em tese, soberano, Estados Unidos, que eu chamo de em tese, porque tem um monte de atores políticos por baixo. Tem fundo de investimento, tem globalistas, tem grandes comunistas, tem o Vale do Silício, tem muita coisa, certo? Mas vamos resumir
como uma soberanidade política, já que as pessoas votaram no Trump, as urnas, em tese, não foram fraudadas, então o povo americano escolheu o Trump. Então, essa soberania política, sofrendo ataques diretamente no seu quintal ou numa área próxima de você, pelo viés do narcotráfico. Embutido está a diminuição da vitalidade da população por causa das drogas. Esse dinheiro se transforma, esse dinheiro do narcotráfico se transforma depois em armas, em agentes de influência, ou seja, o próprio dinheiro do narcotráfico vão pagar políticos, juízes, jornalistas que vão tentar destruir o Trump desde dentro. Se isso não é um ataque, o que que é? É o negócio da guerra assimétrica. Os comunistas e a esquerda pode fazer tudo, mas você não tem o direito de se defender. Se você se defender, você está errado. Até quando a direita conservadora, não só no Brasil, mas na América Latina, vai achar que se defender é errado? Não adianta falar de cultura woke, falar de qualquer merda parecida com isso, se você ainda continua raciocinando sobre os propósitos que a esquerda quer que você faça. Qual é? Ah, não, você não pode se defender. Você não pode se defender. Se alguém, um ano, 2, 3 anos atrás, não sei qual foi a treta, vocês lembram daquela, ali pro lado do Equador, que até respingou no Brasil, aquela mancha de óleo que vazou óleo ruim, um óleo no mar por causa do navio, e aí foram se examinar lá, o navio, bandeira búlgara, mas era da Rússia, pegando petróleo irregular dentro da Venezuela. O que que é isso? Isso é guerra, pô. Isso é guerra, não tem outra. Mas o brasileiro tá tão entorpecido, tá tão burro, que ele não consegue perceber os meandros da coisa. Então alguém no jornal vai falar assim, pessoas da direita, vai falar assim, ah, mas o Trump só pensa no petróleo. Porra. Ele atacou, ele fez um movimento militar, com muitas aspas, né, que foi uma tropa especial, mas a prisão ficou a cargo do DEA em relação a o Maduro foi, acho que 2020, 2019, ele já estava sendo procurado por essa questão dos crimes pelo povo americano, né? E mesmo que ele fosse um presidente legítimo, coisa que ele não é, porque todo mundo sabe que o Edmundo Gonzalez venceu as últimas eleições, mas mesmo que ele fosse eleito pelo povo, ainda assim ele está infringindo um ataque a uma nação estrangeira. Agora, ele faz isso só com os Estados Unidos? Não, ele faz isso com a América Latina inteira. Quando ele tem uma guarda cubana como guarda pessoal dele, já é uma infiltração cubana. Então já não tem mais soberania. Quando ele pega ali e recebe navios com N bandeiras, mas são de petróleo, ou para a China, ou para a Rússia, ele já cai naquela malha sobre da guerra da Ucrânia com a Rússia, que a Rússia não poderia estar recebendo petróleo do Ocidente. Ou seja, então você vê que a histeria da esquerda não me importa, mas mesmo assim o pessoal da direita está perdido. Quando o Chaves, o antigo presidente da Venezuela, certo? Quando ele estatizou todas as companhias de petróleo dentro da Venezuela, quanto que as empresas americanas haviam investido dentro lá? Bilhões, 20, 30 bilhões, 100 bilhões de dólares. Ele simplesmente recebeu o dinheiro, fez o que queria fazer, estatizou e depois começou a pegar o dinheiro das empresas americanas e começou a vender o óleo deles para a Rússia, China e Irã. Se à época já tivesse um presidente forte nos Estados Unidos, já era motivo para ter bombardeado toda a Venezuela e ter sobrado nada. Ah, mas um governo vai brigar pelo capital? É um governo normal, é assim. Não é porque você vive nessa bosta desse país chamado Brasil que
o desgraçado do ministro vai lá e mete uma multa numa empresa americana e fica tudo por isso mesmo. Isso não é normal. Isso não é normal. Se as pessoas não conseguem ver causa e consequência, no sentido que se uma empresa, seja ela americana ou qualquer um, que mexe com petróleo, ela vai começar a extrair o petróleo. Sobre vigilância de quem? De vários órgãos internacionais. Então você vai saber que daquele buraco ali saiu 1 milhão de barris por dia. Esses 1 milhão de barris por dia vai entrar na economia mundial, vai baixar o preço do petróleo e você vai ter que pagar uns royalties sobre aquele petróleo extraído, certo? Isso vai converter em dinheiro para dentro da Venezuela. Vai tornar o povo mais pobre ou mais rico? A médio prazo, por exemplo. Agora, a Venezuela está 30 anos na merda. Sobre o Maduro e o anterior, o Chaves. O povo está passando fome, morto, reprimido. E aí os brasileiros aqui, os burguês da esquerda ou mesmo da direita, ficam inventando histórias sobre a ação do cara. E duas coisas para mim importantes nessa ação. Primeira, a curto prazo é um problema do caralho, porque a Venezuela se parece muito com o Brasil. Você acha que todos os generais que estão lá, juiz da Suprema Corte, juízes estaduais, comandantes de polícia, as organizações não estão aparelhadas? Se acontecesse com o Brasil, se houvesse um ataque no Brasil, que seja pelo Trump ou qualquer nação lá que resolva entrar em guerra com o Brasil e fizesse assim, não, a gente vai fazer um tipo de outro governo diferente no Brasil, ele conseguiria tirar o Lula ou o Bolsonaro, resolveria o problema? Não. As instituições estão aparelhadas, demanda tempo fazer isso aí. Muito trabalho e muito tempo. São anos. Qualquer pessoa sabe disso, cara. Qualquer pessoa que está pensando numa questão de governamental, ele vai perceber isso aí. Demanda anos. Então, para fazer qualquer projeto que vá ajudar o povo venezuelano, não dá para fazer em 2, 3 dias. São anos. E primeira coisa, como é que você evita uma guerra civil dentro da Venezuela? Tem coreano do Norte com as suas facções dentro da Venezuela. Caras do Irã, Rússia, China, Grupo Wagner está dentro da Venezuela. Como é que faz para você evitar uma guerra civil? Todos esses caras armados, mais a guarda bolivariana armada e o povo desarmado. Como é que você evita uma guerra civil? Será que o Marco Rubio e o Trump é tão burro assim que eles não pensaram nesse quesito para eles fazerem um tipo de ação lá? Será que isso não foi uma... Vamos dar um pouco de coragem aqui pro povo, depois a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho? Porque se uma coisa está estragada há 30 anos, você resolve em 3 dias? Não dá, pô. E ainda você tem uma ideia que no futuro vai dar certo? Não. Você tem alguma ideia que possa dar certo essa história toda? Você não pode. Mas que, em tese, a curto prazo, o regime pode apertar mais o povo? Pode. Se as coisas foram sendo feitas de maneira correta, as cabeças vão caindo e a coisa vai melhorando. Ao mesmo tempo que se entrar as empresas sobre a administração da questão do petróleo e poder fazer tudo, você vai tirar daqui a 2, 3, 5 anos a Venezuela da miséria. Pensa no povo. E agora por narcotráfico? Como é que vai fazer por narcotráfico? Se o narcotráfico, que tem uma simbiose com todos esses grupos que estão lá dentro, esses grupos começarem a ser expurgados, os chineses, os russos, os iranianos, começar a expurgar esses caras da Venezuela, o narcotráfico vai começar a perder força. Quando o Trump estava ali abatendo os navios que saem da Venezuela com droga, isso já começa a dar um problema. Já começa a tirar uma perna dos caras. Já começa a faltar dinheiro. Começa a faltar dinheiro,
vai derrubar um monte de coisa. O Brasil não produz cocaína em larga escala, nem maconha. Quem produz? Venezuela, Colômbia e Cuba. E Venezuela em grande parte, porque é narco-estado assumido. Deixou de produzir, vai deixar de fornecer quantas pessoas eles vão deixar de fornecer no mundo? Será que isso vai afetar eleições agora em 2026? Vai. Será que isso vai enfraquecer facções criminosas? Vai. Uma facção criminosa se mantém no poder por causa do dinheiro de corrupção que ela pode comprar as pessoas. Se você cortar essa grana, você vai enfraquecer um monte de vai enfraquecer um monte de facção criminosa e você vai enfraquecer um monte de político, porque os políticos vão chegar em 2026 sem dinheiro para dar nas campanhas. Ou acha que político compra voto com dinheiro recebido do governo? Declarado. Ah, deu 10 milhões de reais para o fulano fazer campanha. Você acha que ele vai pegar esses 10 milhões e vai comprar voto ou vai fazer um caixa 2 com esse dinheiro? Não dá. Tem que ser um dinheiro vindo de outro lugar. Então, pensando no povo venezuelano, a curto prazo, pode ser que piore, vai depender das ações diretamente dele. A médio prazo, se as coisas continuarem nesse caminho, vai melhorar. Agora, para a América Latina inteira e para o enfraquecimento do Foro de São Paulo, foi um puta de um golpe. Foi um puta de um golpe. Esse golpe lá vai refletir no Brasil. Já refletiu, né? Mas vai ser pior. De imediato, assim, ó, de imediato, se eles derem mais um passinho, eles derrubam Cuba e Colômbia. Simplesmente por tirar esse escoamento de dinheiro do narcotráfico. E de segundo, vão foder com a Rússia e com a China. Vão entrar agora as drogas sintéticas da China por onde? O Brasil se tornará um novo narcotráfico e a gente vai receber droga como se fosse nada? Eles vão ter que arranjar algum lugar para fazer isso aí. Ou vai poder, ou vai perder poder. Então foi um puta de um passo. Olhando só esse quadro. Você fazer isso, você está cortando dinheiro com que você está dificultando com que a Rússia tenha mais armamento, mais dinheiro, mais influência. Está dificultando que a China tenha mais armamento, mais poder, mais influência. Tudo isso aí. Os números assim de cabeça eu não me recordo, mas eu estava vendo alguém comentar, a China importa 30% de petróleo da Venezuela. É coisa pra caralho pra uma sociedade. Né? É muita coisa. Você cessar 30% da noite por dia, você pode quebrar um país fazendo isso. E tá na América. Ou seja, um monte de coisa que está acontecendo, por exemplo, na Ásia, essa coisa que está acontecendo na Ásia, a China está fazendo exercícios ali ameaçando Taiwan, com essa paulada aí, todo mundo recuou. Todo mundo recuou. Porque você não põe um exército na frente se não tiver gasolina atrás para você botar nos carros, se você não tiver condições de botar uma munição. O que adianta você ter lá 1 milhão de tanques, mas todos eles sem combustível? Então isso deu uma... A Rússia e a China estavam fazendo declarações como se nós estamos nos tornando os próximos... Isso deu uma... Porque tirou uma das pernas dos caras. Isso óbvio, né? Vai depender de um monte de próximo jogada, um monte de coisa. Mas nisso tudo me assusta. Até a pergunta me assusta. Quando eu vejo um programa de direita conservador e o cara fala assim: será que o Trump entrou na Venezuela por causa do petróleo? Quando o cara faz essa pergunta, isso já me assusta. Porque eu já percebo que o cara não enxergou todos esse monte de fatores que você tem que enxergar ao mesmo tempo. Porque não é somente uma única coisa. Houve pessoas que falam, mas o direito internacional foi... Que direito internacional, meu?
O que é o direito? Quem escreveu? Quem julga? Se você chama de direito internacional, se tem um país brigando com o outro, alguém vai ter que intermediar, certo? Quem intermediar, ele é mais fraco ou mais poderoso do que os dois em conflito? Ele tem que ser mais poderoso. Necessariamente mais poderoso. Se os Estados Unidos é considerado um dos países mais poderosos do mundo e ele está fazendo uma ação militar, se ele acertar o direito internacional, ele vai aceitar que a ONU, por exemplo, é mais poderosa do que ele. Poderosa no quê? Quem votou na ONU? Quem votou nesses caras? Qual foi o brasileiro, qual foi a pessoa que aceitou que essas leis do direito internacional sejam válidas? Quando o Maduro estava matando gente na Venezuela, o direito internacional não funcionou. Ele não existe. Ninguém reclamou. Quando pessoas são presas injustamente, não existe direito internacional. Mas quando você vai lá e dá uma paulada na cabeça da Hidra, aí vem, inclusive, cara da direita gritando sobre direito internacional. Do que você tá falando, caralho? Existe no Brasil, e eu vejo canais de YouTube no mundo inteiro, mas eu vejo assim. Primeira coisa, a pessoa ficar velha no Brasil já é um salvo-conduto, que ela é mais inteligente do que as mais novas. Então você vai ver um monte de cabeça branca aí, alguns militares, outros funcionários públicos de outros lugares, cagando regra. Não, o Trump fez isso porque ele é um filho da puta, o bom é o Putin, porque o Putin ama o povo, ou não sei o que. Eu fico vendo um negócio desse, falo assim, olha, só tem duas possibilidades. Ou o cara é muito burro, que no Brasil é uma possibilidade muito grande de ser, porque aqui achar alguém inteligente é mais fácil ganhar na Mega Sena, que nem faz o PT ganhar todo ano, é mais fácil você ganhar todo ano na Mega Sena do que achar alguém inteligente. Ou o cara recebe dinheiro por estar falando essas asneiras. E isso não estou dizendo que ele é inteligente, ele é um burro que recebe dinheiro. Então, são coisas analisadas num viés tão burro e tão pueril e, e deixa todo mundo confuso, né? Um vai falar uma coisa, outro fala outra, um puxa para lá, um puxa para cá, um não gosta dos Estados Unidos porque foi nos Estados Unidos lá e foi abordado pela polícia e o cara falou alguma coisa, aí o cara já não gosta dos Estados Unidos, ou não gosta dos Estados Unidos porque ele assistiu um filme. Aqui não é sentimento, caralho. Aqui é análise. E como análise, é uma vergonha os Estados Unidos ter feito isso. Era para o Brasil ter feito isso. Se fosse um país de verdade, com pessoas de verdade. Era o Brasil que era para ter feito isso. Porque a gente faz fronteira com os caras. E o Trump, depois que perdeu para o Biden, a cada 10 declarações que ele dava na mídia, 11 ele falava da porra das urnas. Agora ele tá com o cara na mão. Ele tá com o Maduro na mão. Agora, se ele, por conta própria, ou como chefe de Estado, ele está fazendo investigação em relação a isso, agora ele está com um cara que estava no meio dos rolos. E ele vai para cima. E com certeza. Se você acha normal que um país que se diz republicano democrático tem um sistema de contagem de voto onde você não pode verificar se acha que isso é normal, e você está reclamando porque o cara tomou uma ação. Será que a Venezuela ela teve participação direta ou indireta na eleição americana, na tentativa do segundo mandato do Trump com Biden? Agora o pessoal acha que o ataque é por causa de petróleo. Você vê como que a concepção do brasileiro é materialista, né? O brasileiro ele não consegue entender que, por exemplo, por baixo de uma ação, seja ela militar ou tipo de ação, você tem 15, 16, 20 fatores que fazem você culminar e você fazer um ataque. Não, o brasileiro só pensa em dinheiro. É isso aí. E se ele pegar esse petróleo venezuelano com essas empresas e tudo, e ele fizer alguma distribuição econômica, para ele poder, pelo menos, ser ressarcido por aquilo que ele gastou para fazer esse ataque, é direito dele.
Ah, o petróleo é dos venezuelanos. É mesmo? E há quantos anos que o venezuelano não vê uma porra de um dinheiro que seja R$ 1, US$ 1 do petróleo? O Chaves vendeu petróleo para a China, vendeu para a Rússia, vendeu para o Irã e distribuiu o dinheiro entre os chefões do Foro de São Paulo. Há quantos anos que o venezuelano não vê nenhuma melhoria na vida dele por causa do petróleo? Agora que o Trump faz isso, vocês estão chorando por causa do petróleo venezuelano? E é o que eu estou dizendo. O pessoal da esquerda, isso é normal, né? Agora, o pessoal da direita vai fazer um vídeo, temos que analisar, porque o petróleo ele é muito chamativo, porque poderia. Tem petróleo lá na Arábia Saudita, tem petróleo não sei onde, e o Trump não foi lá brigar. Vocês são loucos, meu? E a quantidade de drogas que a Venezuela distribui para todo o Ocidente? Isso não importa? E os locais de treinamento que existem dentro da Venezuela que treinam células terroristas, que treinam novos futuros narcotraficantes. Isso também não importa? O próprio sofrimento do povo, né? Sim, isso tá embutido, né? Uhum. Tá todo embutido, né? Você vê que o Maduro confia. Ah, não, coitado do Maduro. O Maduro era refém. Um idiota aí, vou ficar xingando. O Maduro foi preso ou foi resgatado? Resgatado do quê? Ah, ele estava refém dos cubanos porque o Maduro era um satélite de Cuba. Tá bom, mas ele também faz parte dos chefes. Isso é normal. Toda pessoa sabe. Se o Maduro, se o Maduro fosse morto, a China e a Rússia iam falar que os Estados Unidos era assassino. E a Rússia e a China e os países comunistas desejariam que o Maduro fosse morto, porque assim ele não vai poder falar.